professora. Boa tarde. Obrigada. Achei que eu ia ficar aqui hoje sozinha. Professora, até que dia que vai poder mandar? Vai ter que mandar as atividades? Oi? Até que dia vai que poder pode? mandar o quê? As atividades que a gente acabou do livro? Ah, tá. Do livro? Ó, nós já terminamos, né? Já era para ter mandado, na verdade, Gabi. É para mandar hoje, tá? Tá bom, quando acabar a aula eu te mando. Tá. Peraí, professora, eu já volto. Tá. Então, vamos lá, vou começar a passar a matéria. Voltei, Gabi, professora. então vamos lá. Na última aula você não veio, né, Gabi? A gente começou a falar da matéria aí da unidade 3, reprodução humana. Eu vou dar uma explicada, vou voltar um pouco, para você não ficar perdida. Tá bom. Opa. A gente vai ver primeiro, né? A gente já tinha visto, na verdade, sobre o sistema genital masculino. Ele é composto por vários, né, vários órgãos. A gente tem aí, por exemplo, os testículos, o epidídimo, o ducto deferente, a uretra, a bolsa escrotal, que é o famoso escroto, né? Tem também as células não, as glândulas sexuais acessórias, que são as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. E além disso, também tem o pênis. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, quero falar para vocês sobre a bolsa escrotal. O que ela é, gente? A bolsa escrotal ela é um órgão par, né? Tem duas partes. E ele é conhecido como escroto. Né? Então, ele é uma bolsa de pele que se localiza ali abaixo do pênis. E no interior dessa bolsa, a gente encontra as gônadas masculinas, que são os testículos, tá? E os testículos, o que a gente encontra nos testículos? A gente tem milhares de tubos, como se fossem túbulos que estão enovelados, a gente chama eles de túbulos seminíferos, que é onde os espermatozoides são produzidos, tá? Então, eles ficam lá nos testículos. A bolsa escrotal, o que ela faz? Além dela proteger os testículos, ela também tem a função de manter a temperatura deles em torno de 1 grau abaixo da nossa temperatura corporal. Então, isso é muito importante para quê? Para a produção de espermatozoides, tá? Para eles conseguirem sobreviver. Professora, quando você falou 1 grau, eu pensei que era 1 grau, tipo, 1 grau mesmo. Aí eu até assustei. Não, é 1 grau, abaixo de 1 grau de temperatura, tá? Em torno de 1 grau abaixo da temperatura do seu corpo. Uhum. Então, o que acontece? Depois de formado, os espermatozoides eles vão sair, então, desses túbulos, né? Os túbulos seminíferos. E aí eles são levados para ductos eferentes, que é onde eles vão seguir, então, para os epidídimos, né? E nesses epidídimos, os espermatozoides eles vão ganhar o quê? Eles vão ganhar mobilidade e eles vão ser encaminhados, então, para o ducto
deferente. Esses ductos deferentes, gente, eles são dois tubos que saem, um de cada testículo, então são dois, né? Um de cada testículo, e eles passam ali pelo abdômen, contornam a bexiga, e eles vão se fundir ao ducto das glândulas seminais. Então, eles vão ali compor o que a gente chama de ducto ejaculatório, que é onde vai desembocar a uretra, né? Então, todos os espermatozoides produzidos, eles vão ficar armazenados no epidídimo, nos ductos deferentes, e eles serão eliminados quando acontecer a ejaculação. Aí, agora a uretra. A uretra, ela é um canal que vai passar por dentro ali do pênis, e é onde são conduzidos o esperma e a urina. O pênis, ele é o órgão que a gente chama de órgão copulador masculino. No pênis, ele tem o tecido esponjoso, que ele é rico ali em vasos sanguíneos, e dentro desse tecido esponjoso tem o corpo cavernoso do pênis e o corpo esponjoso do pênis. O corpo cavernoso, ele é formado por um tecido erétil. Então, ele vai se encher de sangue durante a excitação sexual e faz, então, a ereção do pênis. E aí vai fazer, então, ser possível acontecer, né, o ato sexual entre o homem e a mulher. E aí, na extremidade desse pênis, a gente encontra a glande. Vocês podem ir acompanhando aí pelo desenho. A glande, gente, ela é protegida pelo prepúcio, tá? Que é uma região que tem que estar sempre higienizada, né? Para eliminar ali as secreções de células, que causa mau cheiro no pênis do homem. Então, o que acontece? Então, a gente tem a glande e envolvendo a glande o prepúcio. Quando o homem ele atinge o que a gente chama de clímax sexual, o esperma ele vai ser expulso do corpo, né, através da uretra, em um processo que a gente chama de ejaculação. Você já deve ter ouvido falar. Então, em cada ejaculação, eu até falei para o Tiago, eu acho que o Luiz estava também na última aula, falei essa curiosidade para eles, que em cada ejaculação, o homem ele expulsa cerca de uns 4 ml de esperma. E nesses 4 ml, que é muito pouquinho, né? Se a gente for comparar, por exemplo, pega 4 ml de água, é muito pouquinho. Mas nesses 4 ml, eles têm de 300 a 500 milhões de espermatozoides. Então, é muito espermatozoide. É mesmo. Glândulas seminais, que são as que a gente também chama de vesículas seminais, né? Elas são encontradas atrás da bexiga e acima da próstata. Elas produzem um líquido alcalino que é lançado no ducto ejaculador e tem a função de nutrir os espermatozoides durante a viagem deles em direção ao óvulo. Por ele ter essa natureza alcalina, esse líquido vai neutralizar o ambiente ácido, né? Que na uretra ela tem um ambiente bem ácido, é onde passa, né, o nosso xixi. E vai tornar, então, ali o ambiente ideal para os espermatozoides sobreviverem. Esse líquido produzido por essas glândulas, ele compõe mais ou menos uns 60% do volume total do esperma, que é o que a gente chama de sêmen, tá? Tem a próstata. O que é isso? A próstata, ela tem um tamanho lá de mais ou menos uns 4 centímetros, ela fica abaixo ali da bexiga urinária e ela produz uma secreção que vai nutrir, que é nutritiva para os espermatozoides. Logo abaixo dessa próstata, a gente vai encontrar as glândulas bulbo-uretrais.
que durante ali a excitação sexuais, essas glândulas elas vão produzir um líquido alcalino também, que é lançado na uretra com a função de limpar a uretra. Então, vai ajudar ali a diminuir, né? Diminuir, como é que eu posso dizer? Diminuir o número de espermatozoides que podem ficar danificados ali durante a ejaculação. Então, esse líquido vai ajudar aquela região a ficar mais propícia para os espermatozoides se desenvolverem e estarem saudáveis para quando for, né, ejaculado e produzir, quem sabe, um novo ser. E aí foi a última coisa que eu falei para os meninos na última aula, foi sobre o sêmen. O sêmen, ele é o quê? Ele é uma mistura, né, de espermatozoides, dos testículos, dos fluidos das vesículas seminais, que eu falei, da próstata, das glândulas puboretrais. Então, isso é o sêmen. Tudo isso constitui o sêmen. Na secreção das vesículas seminais, contribui com cerca de 60% do total do sêmen. Então, a maioria vem dessas vesículas. E isso vai servir de quê? Vai servir como forma de alimentação para os espermatozoides e vai também estimular que eles tenham mais mobilidade. Então, como eu falei, cada ejaculação tem um volume ali de 2 a 4 ml. E tem ali 300 milhões de espermatozoides em média. E embora esse óvulo, gente, ele seja fertilizado por apenas um espermatozoide, é necessário que muitos deles estejam presentes para que a fertilização ocorra. Então, por isso que é importante esse número todo de espermatozoides, porque eles ajudam no período de fertilização. Espermatozoide, o que é? Ele é um gameta sexual masculino, então ele é uma célula, né, reprodutora masculina, e elas são o quê? Células pequenas, são móveis, e tem esse formato alongado. Coloquei aí o desenho de uma forma bem ilustrativa para vocês entenderem. Então, ele tem esse formato aí bem alongado. O espermatozoide ele é formado por uma cabeça e a cauda. Na cabeça, que tem um formato aí como se fosse um ovo, né, mais achatado, a gente tem um núcleo que vai abrigar um material genético desse espermatozoide. E essa região que vai ser responsável, então, por transmitir as características, né, hereditárias no caso aí, né, do homem, espermatozoide. Já a cauda, ela é dividida em 3 partes. Tem a peça intermediária, a peça principal e a peça terminal. Ela vai facilitar a locomoção desse gameta sexual masculino até o óvulo. Tem também o que a gente chama de acrossoma, que é uma estrutura mais rígida, que é encontrada na cabeça do espermatozoide, que vai conter enzimas que vai facilitar a penetração dele no óvulo. Então, a gente consegue ver aí, ó, bem no inicinho aí na cabeça, essa região do acrossoma. Então, ele vai ajudar a penetrar no óvulo. E aí, hoje, então, vamos entrar na matéria nova, que então a gente vai falar do sistema genital feminino. Então, o sistema reprodutor e genital, né, feminino, ele vai englobar os órgãos que produzem, que transportam, que armazenam as células germinativas, que são as responsáveis por dar origem aos gametas. E a gente já sabe que os gametas, que são os gametas que quando se fundem, eles formam ali um novo indivíduo que vai ser abrigado, né, em um órgão ali durante seu desenvolvimento. Esse órgão é qual na mulher? É o útero, né? Então, o útero, ele faz com que o sistema reprodutor feminino, ele seja considerado o sistema mais complexo, muito mais complexo que o masculino. Por quê? Porque ele tem essa função ali de abrigar, né? De propiciar ali um desenvolvimento de um novo indivíduo. Então, ele acaba sendo um pouco mais complexo que o masculino. Então, a gente tem aí os ovários, a tuba uterina, o útero, a vagina, tem o ímen, tem os grandes lábios, pequenos lábios, tem o clitóris, que são estruturas que a gente encontra no sistema de reprodução
feminino. Além disso, gente, poucas pessoas dizem, mas as mamas das mulheres, elas também são de grande importância na manutenção da vida. Então, os órgãos externos desse sistema, eles vão permitir ali a entrada, né, do esperma no organismo, e eles também vão proteger os órgãos genitais internos contra os micro-organismos, né, para evitar infecções. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a função desses órgãos internos e externos um pouquinho mais para frente. Vamos começar falando aí dos ovários. O que são os ovários? São duas glândulas, presta atenção aí no desenho que eu coloquei, para vocês entenderem. Então, são duas glândulas que estão situadas uma em cada lado do útero, estão abaixo das trompas. Então, elas são responsáveis por produzir gametas. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, eu não, pelo menos. Ó, o Luiz chegando mega atrasado, né? Isso são horas. Meu Deus. Mas vamos lá. Então, são responsáveis por produzir gametas ou óvulos e também por produzir hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno, né? A progesterona. Então, esses hormônios vão controlar o que na mulher? Vão controlar o ciclo menstrual, vão provocar o crescimento do endométrio, que eu vou falar também mais para frente o que é isso. Então, ele vai também provocar o crescimento desse endométrio, vai estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos, das glândulas do endométrio, então vai tornar ele, né, mais espesso, mais vascularizado, mais cheio de secreções que são bem nutritivas. Depois a gente tem as tubas uterinas, que são aquelas que vão transportar os óvulos que romperam ali a superfície ali do ovário, né? E eles também são dois canais finos, presta atenção aí no desenho, tubas uterinas, são esses dois canais aí finos, que saem de cada lado do fundo do útero, tá? Então, eles desembocam lá do fundo do útero. E eles vão terminar com as suas extremidades próximas aos ovários. Nas tubas, gente, o que acontece? É onde os espermatozoides eles vão se unir aos óvulos quando tem, né, quando há fecundação para depois ele ir e se fixar no útero da mulher. Pode ocorrer também do óvulo que já foi fecundado fixar na tuba uterina. Então, iniciar um desenvolvimento do embrião que a gente chama de gravidez tubária. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ao invés dele se fixar no útero, ele vai se fixar na tuba. E aí é uma gravidez de alto risco, né? Muitas das vezes a mulher tem que interromper a gravidez para ela não ter nenhum problema de saúde, enfim. Continuando. Útero. O útero, ele é o órgão responsável por alojar o embrião, né? E manter aquele embrião durante todo o desenvolvimento, até o nascimento dele. Ele tem, o útero da mulher, ele tem uma forma como se fosse uma pera invertida, uma pera de cabeça para baixo. Mas o útero não, isso não é regra, tá? Essa forma. Ele pode variar de forma, de tamanho, de posição, de estrutura. Como que ele é formado? Ele é formado por um tecido muscular que se estende, né, bastante durante a gravidez. A mulher fica com aquele barrigão, então tem que ser um tecido muscular bem forte e que consiga se estender, né, bem flexível. E ele vai apresentar camadas, sendo o endométrio, que eu falei para vocês lá no início, o que vai sofrer mesmo modificações ali com o ciclo menstrual da mulher. Então, o que vai acontecer? Quando a mulher ela está grávida, o endométrio, ele não descama. Então, a mulher ela não menstrua.
Caso isso não aconteça, né, caso a mulher não esteja grávida, ele vai apresentar essa descamação que é eliminada ali na menstruação. É por isso que a mulher menstrua, tá? Por causa dessa descamação do endométrio. Quando a mulher está grávida, essa descamação não acontece. Vagina. Lembrando, gente, acontece, vocês também já devem ter visto, nem que seja em filme, né, novela. Quando a mulher está grávida e o endométrio descama, já aconteceu o que a gente chama de... Não, fugiu aqui. De um aborto espontâneo. Então, a mulher, quando ela tem esse sangramento durante a gestação, ela tem que ir para o hospital, né, para ver se ela consegue ali. Os médicos, eles têm alguns manejos para conseguir, às vezes, salvar o bebê, mas às vezes não é possível. Porque quando ele descama, então, aquele ovo, né, que já tinha sido fecundado, ele acaba, então, saindo junto com aquela descamação. Por quê? No endométrio é onde o embrião se fixa. Se ele está lá fixado, mas o endométrio começa a descamar, o embrião vai junto e aí pode acontecer, então, esse aborto espontâneo, tá? Então, sangramentos durante a gravidez são muito perigosos. Existem casos de mulheres que têm sangramento e não têm um aborto, né? Conseguem salvar o bebê. A minha mãe, professora, a minha mãe teve, né, um sangramento leve, mas ela foi no médico e tava, tipo, tudo bem, não rolou nada. Pois é, às vezes consegue reverter, o médico olha e às vezes é um sangramento muito pequeno, que não comprometeu o embrião, às vezes é um sangramento muito intenso, esses bem intensos costuma comprometer. Às vezes tem um sangramento pequeno que não compromete em nada aquele embrião, então tem que ir no médico olhar. Vagina. Vagina, gente, olha só, a vagina é um órgão até, digamos, grande, né? Ele é um canal que pode ter ele de 7 a 10 centímetros, então ele é grande comparado aos outros, e ele vai se estender do útero, que é um órgão interno do nosso corpo, né? À vulva, que é uma estrutura genital externa. A vagina, qual que é a função dela, né? Ele é um canal que é responsável por receber o pênis durante a relação sexual. É também um canal de saída, né, para o nosso fluxo menstrual. É o canal por onde o bebê sai, caso a mulher tenha um parto normal também. Então, ele tem essas funções. O ímen. Existe na vagina, bem na entrada da vagina, existe uma estrutura que chama ímen. Nada mais é que uma membrana que no primeiro ato sexual da mulher pode sofrer uma ruptura. Não acontece em todos os casos. Existem mulheres que têm relação sexual na primeira, na segunda, o ímen não se rompe, tá? Mas na maioria das vezes sofre essa ruptura, por isso que nas primeiras relações da mulher, na primeira relação, ela costuma ter um sangramento significativo, que é por causa da ruptura desse ímen dela. Então, ó, nosso horário estourou. Vou deixar para terminar na próxima aula. Tá tranquilo, gente, de vocês acompanharem? Sim. Então tá. Então, ó, Luiz, chegar na hora, hein? Você não é hora de chegar. Foi mal, professora. Não. Beleza? Então tá. Beijos para vocês. Não se esqueçam que amanhã a aula no portal, tá? Beijo. Tá bom, professora. Tchau.